Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos mais uma vez no nosso canal A Verdade da Fé Católica, trazendo para você aquilo que os papas ensinaram até Pio XII, trazendo aquilo que foi definido como verdade de fé, que foi condenado como heresia, que foi defendido por quase 2 milênios, a doutrina católica, o magistério dos papas, o depósito da fé, a tradição apostólica. E esse canal tem a intenção de trazer para você na íntegra aquilo que os papas ensinaram. Já gravamos 2 vídeos sobre o documento Supreme Apostolatus do Papa São Pio X, que foi Papa do ano de 1903 a 1914. Nós já gravamos 2 vídeos sobre a primeira encíclica desse Papa, que era o seu programa de governo, um conteúdo riquíssimo, um conteúdo que nos faz cada vez mais conscientes da grandeza do papado, da grandeza de Deus, da grandeza da igreja, e nós vamos dar continuidade, e que Deus te abençoe, que esse documento, que essa leitura seja motivo de libertação e exorcismo para mim e para você, e unidos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos capazes de professar a fé católica, não essa fé adulterada que é transmitida para nós nos dias de hoje e é transmitida desde Ângelo Roncalli, Concílio Vaticano II e tudo mais que veio depois. Número 10. Veneráveis irmãos, esta é vocação dos homens à majestade e ao império de Deus, por mais que nos ocupemos, nunca se alcançará senão por meio de Jesus Cristo. Assim nos adverte o apóstolo. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. E cita Sua Santidade o Papa São Pio X, 1 Coríntios 3, 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. É somente Cristo que o Pai santificou e enviou a esse mundo. Citando Evangelho de João, capítulo 10, versículo 36. Resplendor de sua glória e expressão do seu ser. Cita o Papa Hebreus 1:3. Deus verdadeiro e verdadeiro homem, sem o qual ninguém pode conhecer Deus. Não é possível conhecer Deus a não ser através de Jesus Cristo. Essas religiões que ainda esperam o Messias, elas já estão conduzidas pelo espírito satânico, porque ninguém conhece a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Uma vez que houve a encarnação do Verbo de Deus no seio da Virgem Maria, aqueles que não se converteram ao cristianismo e estão esperando ainda o Messias, estão totalmente equivocados. E a Igreja Conciliar diz que adoramos o mesmo Deus, dos judeus, dos muçulmanos, e prega igualdade, fraternidade. Isso é desprezível aos olhos de Deus e da Igreja. Deus verdadeiro e verdadeiro homem, sem o qual ninguém pode conhecer Deus. Afinal, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. De onde segue que instaurar todas as coisas em Cristo, reconduzir os homens à sujeição a Deus, é o mesmo e idêntico escopo. Aqui, portanto, é preciso dirigir as nossas atenções e reconduzir a humanidade sobre o império de Cristo. Somente assim a teremos reconduzido também a Deus. O único caminho que nos liga a Deus é o seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus, que age pela ação do Espírito Santo, que também é Deus. Não queiramos virar as costas para Deus e igualar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer seita, a qualquer religião. Perniciosos, verdadeiros inimigos da fé, esses que escreveram os documentos do Concílio Vaticano II. Por mais que aproveitaram boa parte da verdade católica, introduziram de forma sorrateira as mentiras. Número 11. Entendemos por Deus não aquele inerte e não cuidadoso das coisas humanas, que imaginaram os sonhos dos materialistas, mas Deus vivo e verdadeiro, uno na natureza, trino nas pessoas, Criador do mundo, sapientíssimo ordenador de cada coisa,
legislador justíssimo, que pune os malvados e premia os virtuosos. Quando uma pessoa pede para nós obedecermos aquele que se apresenta como Papa, ela já está nas trevas, porque ela não entende a grandeza de Deus, Criador do céu e da terra, como se Deus nos mandasse ser submissos à mentira, ao erro, ao engano, à fraude. Essa não é característica do Deus vivo e verdadeiro. Só de lermos o número 11 da Supreme Apostolatus, nós já acordamos para essa grande mentira que se apresentou como Igreja Católica, mas é a Igreja do Anticristo. Entendemos por Deus não aquele inerte e não cuidadoso das coisas humanas que imaginaram os sonhos dos materialistas, mas Deus vivo e verdadeiro, uno na natureza, trino nas pessoas, criador do mundo, sapientíssimo ordenador de cada coisa, legislador justíssimo, que pune os malvados e premia os virtuosos. Número 12. Ora, não é necessário procurar qual seja o caminho para alcançar a Cristo. É a igreja. Justamente por isso, Crisóstomo inculcou: a tua esperança é a igreja. A tua salvação é a igreja. O teu refúgio é a igreja. Foi por isso que Cristo a fundou, ganhando-a com o preço do seu sangue, fazendo-a depositária de sua doutrina e de suas leis, dando-lhe junto uma enorme riqueza de graças para a santificação e salvação dos homens. Essa é a igreja que foi comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Igualar essa igreja, fazer com que essa igreja emita documentos aprovando o pecado, unindo as religiões, isso é um desprezo, um deboche para com Deus. É insanidade não enxergar isso. Eu vou ler novamente o número 12, para continuarmos nesse documento de São Pio X. Aconselho você a ler esse documento. Ora, não é necessário procurar qual seja o caminho para alcançar a Cristo, é a igreja. A tua esperança é a igreja. A tua salvação é a igreja. O teu refúgio é a igreja. Foi por isso que Cristo a fundou, ganhando-a com o preço do seu sangue, fazendo-a depositária de sua doutrina e de suas leis, dando-lhe junto uma enorme riqueza de graças para a santificação e salvação dos homens. Fora da Igreja Católica é um dogma de fé, não existe salvação. Como eles não conseguiam destruir a Igreja Católica, quiseram adulterá-la, imitá-la, apresentar como igreja algo que não é igreja. Então esse foi o plano, pegar um rito que santificou por 2000 anos as pessoas e profanaram com uma missa criada por um bandido que se chamava Montini, que na verdade nem teve participação. Foi encarregado a Aníbal Bugini, aos luteranos, aos protestantes, aos comunistas, desse novo rito para afastar as pessoas da visão de Deus. Porque lex orante, lex credencia. O rito é a expressão da minha fé. Eu celebro aquilo que eu acredito. Mudaram o rito e mudaram a fé. E aí não sobrou nada, só sobrou depravação, profanação e homens que se apresentam como sacerdotes se vestindo à paisana, com roupas profanas, participando de programas profanos, gerando sentimento de emoção nas pessoas, mas nada de conversão e de fé verdadeira. Isso é lastimável. Isso é lastimável. Número 13. Vede então, veneráveis irmãos, qual seja, enfim, o dever que a nós e a vós é imposto. Chamar a disciplina da igreja, o consórcio humano distanciado da sabedoria de Cristo. A igreja, por sua vez, submetê-lo-á a Cristo e Cristo a Deus, o que por benignidade de Deus nós levaremos a bom termo. Estaremos felizes de ver o mal dar lugar ao bem. Para nossa felicidade, uma grande voz do céu que dirá: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Cita o Papa, Apocalipse 12, 10. Louvado seja Deus por tudo isso que nós estamos aprendendo com São Pio X. Não podemos deixar passar uma só palavra dita pelo sucessor de São Pedro,
pelo príncipe dos apóstolos, pelo cabeça visível da igreja, pelo vigário de Cristo. Vede então, veneráveis irmãos, qual seja, enfim, o dever que a nós e a vós é imposto. Chamar a disciplina da igreja, o consórcio humano, distanciado da sabedoria de Cristo. A igreja, por sua vez, submetê-lo-á a Cristo, e Cristo a Deus. O que se, por benignidade de Deus, nós levaremos a bom termo, estaremos felizes de ver o mal dar lugar ao bem, e ouviremos, para nossa felicidade, uma grande voz do céu que dirá: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Reconduzir todos a Cristo. O programa de governo do Papa São Pio X. Número 14. Porém, para que tudo isso se obtenha conforme o desejo, é necessário que, com todo meio e fadiga, nós façamos desaparecer radicalmente a enorme e detestável maldade, própria do nosso tempo, que faz a substituição do homem a Deus. Depois disso, hão de ser remetidas a antiga honra às leis santíssimas e os conselhos do Evangelho, afirmar as verdades ensinadas pela Igreja e a sua doutrina a respeito da santidade do matrimônio, a educação e o ensinamento da juventude, a posse e o uso dos bens, os deveres para os que dirigem o Estado. Por último, restituir o equilíbrio entre as diversas classes da sociedade, em conformidade com os costumes e usos cristãos. Tudo aquilo que Deus quer restaurar, Ele restaura a partir de Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Ele que nos une na verdade. Não existe unidade na mentira. Quem une na mentira é o demônio. Jesus Cristo une na verdade. Aí vem o número 15. Nós, por certo, ao submeter-nos à vontade divina, a tanto nos propomos a procurar em nosso pontificado, e com toda a criatividade a procuraremos, a vós, veneráveis irmãos, cabe ajudar a nossa criatividade com a santidade, a ciência, vossa experiência e, sobretudo, com o zelo da divina glória, nada mais tendo em mira, senão que em cada um de vós se firme Cristo. Cita o Papa São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A igreja é intérprete das Sagradas Escrituras. Querermos interpretar a Sagrada Escritura à luz da nossa própria razão é um grande erro e perigo. Muitos fizeram isso e caíram num poço profundo de lama, de lodo, porque a interpretação autêntica da Bíblia se faz através da igreja. Número 16. Quais meios sejam necessários para alcançar esse grande escopo, parece supérfluo indicar, já que são óbvios por si mesmo. Vossas primeiras preocupações sejam formar Cristo nos que, por dever de vocação, são destinados a formá-lo nos outros. Falamos dos sacerdotes, veneráveis irmãos. Afinal, quantos dos que são agraciados com o sacerdócio devem conhecer que, em meio aos povos com os quais vivem, tem a mesma missão que Paulo atesta ter recebido com as suas palavras: meus filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Como poderão cumprir tal dever se antes não se revestirem de Cristo? E revestindo de modo a poder dizer com o apóstolo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1,22. Os sacerdotes conduzirão as pessoas a Cristo se antes Cristo não viver nele e ele viver por Cristo. Essa é a grande missão de um sacerdote, nos aproximar, nos conduzir à verdade, a Jesus Cristo. Ele age em persona Christi, ele é o ministro dos sacramentos.
Através do sacerdócio acontece a transubstanciação do pão, do vinho, do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena lermos novamente o número 16. E hoje, como nunca, o sacerdócio foi como que solapado a partir do Concílio Vaticano II. Houve uma destruição quase que total do sacerdócio. Até porque, com o rito novo de 1969, se perdeu o sentido, o amor pela verdade, por Jesus Cristo, porque se profana o rito, se profana a fé, o que vai sobrar? Quais meios sejam necessários para alcançar esse grande escopo parece supérfluo indicar, já que são óbvios por si mesmo. Vossas primeiras preocupações sejam formar Cristo nos que, por dever de vocação, são destinados a formá-lo nos outros. Falamos dos sacerdotes, veneráveis irmãos. Afinal, quantos dos que são agraciados com o sacerdócio devem conhecer que, em meio aos povos com os quais vivem, tem a mesma missão que Paulo atesta ter recebido com as suaves palavras: meus filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Como poderão cumprir tal dever se antes não se revestiram de Cristo? E revestidos de modo a poder dizer com o apóstolo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Cita várias passagens bíblicas, Sua Santidade São Pio X, um santo Papa. Número 17. Para tanto, ainda que a todos seja dirigida a exortação a alcançar o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, antes de tudo é dirigida àqueles que exercitam o ministério sacerdotal, os quais, por isso, são chamados outro Cristo, não somente pela comunicação do poder, mas também pela imitação das obras, portanto, devendo levar expressa em si a imagem de Cristo. Isso é extraordinário, fundamental lermos novamente, para que você perceba a grandeza do sacerdócio, a grandeza do episcopado, a grandeza do papado. Para tanto, ainda que a todos seja dirigida a exortação a alcançar o estado do homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, antes de tudo é dirigida àqueles que exercitam o ministério sacerdotal, os quais, por isso, são chamados outro Cristo, não somente pela comunicação do poder, mas também pela imitação das obras. Portanto, devendo levar expressa em si a imagem de Cristo. Louvado seja Deus. Número 18. Sendo assim, veneráveis irmãos, grande solicitude exige-se de vós na formação do clero à santidade. Aqui o Papa exorta os bispos. Sendo assim, veneráveis irmãos, grande solicitude exige-se de vós na formação do clero à santidade. Qualquer outro empenho deve ceder a esse. Daí que a parte principal de vossas diligências deve estar dirigida a ordenar e governar os vossos seminários como é conveniente, de modo a aí florescer a integridade do ensinamento e a santidade dos costumes. O Papa diz para não aceitar qualquer um no seminário, a examinar aqueles que se candidatam para o sacerdócio, a analisar se realmente eles têm vocação, a tomar cuidado com o corpo docente dos seminários, por aqueles que são formadores, para que não tenha nada de modernismo, que foi totalmente desconsiderado a partir do Concílio Vaticano II. Só tem modernismo. Antes já tinha o modernismo disfarçado, mas a partir de Ângelo Roncalli, o mal se alastrou com toda a liberdade e são formados verdadeiros bastardos. Quem verdadeiramente tem vocação sacerdotal muitas vezes é desprezado nos seminários e são acolhidos aqueles que não têm vocação. E aqueles que são ordenados, que poderiam conhecer a verdade, se acomodaram no status que receberam, na paróquia que receberam, no salário que recebem e desprezaram o pastoreio das ovelhas de Jesus Cristo. Daí que a parte principal de vossas diligências
deve estar dirigida a ordenar e governar os vossos seminários como é conveniente, de modo a aí florescer a integridade do ensinamento e a santidade dos costumes. Considerai os seminários como a delícia do vosso coração, e em benefício disso, nada omiti do que o Concílio Tridentino determinou com suma providência. E aqui ele cita a seção 23 do Concílio de Trento, que nasceu o compêndio de toda a doutrina católica de 16 séculos. Considerai os seminários como a delícia do vosso coração, e em benefício disso, nada omitido que o Concílio Tridentino determinou com suma providência. Chegado depois o tempo em que os jovens candidatos devem ser promovidos às ordens sagradas, não vos esqueçais o que São Paulo escreve a Timóteo: a ninguém imponhais apressadamente as mãos. 1 Timóteo 5:22, refletindo com suma atenção que normalmente tais quais serão os que chamareis ao sacerdócio. Não queirais salvaguardar interesses particulares, mas olhai unicamente a Deus, à Igreja e ao eterno bem das almas, a fim de que, como adverte o apóstolo, não participeis dos pecados de outrem. 1 Timóteo 5:22. Não imponhais apressadamente as mãos. O Papa já sabia de dezenas, centenas, milhares de infiltrações. Ele participou de um conclave onde um maçom foi eleito Papa e teve o veto, como eu disse no vídeo anterior, do imperador Francisco José da Áustria. E ele já sabia da infiltração até entre aqueles que estavam ao seu lado. É só você ler a Pascente Dominis, número 2, 3 e 4, que você vai ver que ele diz que as fileiras da igreja estão tomadas de inimigos, que é muito difícil perceber os inimigos que estão dentro. Seria muito mais fácil perceber os inimigos de fora. E ele sabia do cuidado que teria que ter os bispos para não sair impondo as mãos em qualquer um. Geralmente aqueles infiltrados que queriam estudar, receber o sacerdócio para depois se tornarem bispos, cardeais e chegar ao pontificado. Foi o que aconteceu com Ângelo Roncalli. Por outro lado, não sejam menores os cuidados para com os novos sacerdotes que já concluíram o seminário. Recomendamo-vos do íntimo do coração, conservai-os próximos, enchei-os de ânimo, inflamai-os, a fim de que a nada mais aspirem senão a Deus e ao êxito das almas, pastores de almas, não homens que buscam seus próprios interesses. Nós sim, veneráveis irmãos, vigiaremos com suma diligência, a fim de que os membros do clero não sejam atirados às insídias de determinada ciência nova e falaz, que em Cristo não se inspira, e que com falsos e enganosos argumentos estuda-se aos erros do racionalismo e do semi-racionalismo, contra os quais o apóstolo já advertia Timóteo que se precavesse, escrevendo-lhe: guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, 20 a 21. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos faça entender a grandeza do ministério petrino, um Papa que guia os bispos, que guia os padres, que alerta sobre a infiltração. Número 20. Isso, porém, que consideramos dignos de elogio os jovens sacerdotes que se dedicam ao estudo de doutrinas úteis em todo tipo de ciência, para assim estarem mais bem preparados a defender a verdade e rebater as calúnias dos inimigos da fé. Também não podemos esconder, ao contrário, declaramos abertamente que nossas preferências são sempre pelos que, embora cultivando a eclesiástica e literária erudição, dedicam-se mais proximamente ao bem das almas, com o exercício dos ministérios, que são próprios de sacerdote zeloso da honra divina. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração, cita Romanos 9:2. Constatar, aplicar-se também aos nossos dias o pranto de Jeremias. As criancinhas pedem pão, ninguém que lo parta.
Lamentações 4:6. Mais do que padres letrados, a igreja precisa de padres que amem a Jesus, que se dediquem às almas, ao conhecimento dos mistérios de Deus, que seja um verdadeiro ministro de Deus e não um douto em filosofias vãs. Por isso que o Papa ensinava e pedia que a filosofia, a teologia de São Tomás de Aquino fosse ensinada nos seminários e não desprezassem essa filosofia e teologia. E foi totalmente desprezada. E os padres são formados para serem verdadeiros bastardos e não santos, condutores de almas ao céu. Que Nossa Senhora nos conduza pelo caminho da salvação eterna, que é o seu Filho Jesus Cristo, e nos ajude a amarmos mais e mais a igreja que está eclipsada, mas sobre ela as portas do inferno não prevalecerão, porque mais viva do que nunca estão as palavras do Vigário de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós.